Olá, gente! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu vou falar de um show incrível do Iron Maiden. Antes de começar, por favor, se inscreva no canal, ative as notificações e curte este vídeo pra mim, por favor. Além de que vocês podem conhecer minhas outras redes sociais e meu trabalho, se caso vocês tiverem curiosidade de conhecer um pouquinho mais. Agora, bora lá, vamos começar o vídeo do Iron. Ó, que lindeza! Uau! Aí você deve estar pensando, Flávia, você trouxe a camiseta, trouxe os copos... Por que você não está com a camiseta do Iron e tudo mais? Eu não tô vestida com essa camiseta simplesmente porque essa camiseta é do meu pai. Então ela fica um pouquinho grande pra mim. Então por isso, normalmente, gente, eu pego as camisetas do meu pai pra ir pro show. Não porque, eu não quero gastar, porque eu não gosto de gastar. Nada disso. É porque ele tem tanta camiseta, que na hora que a gente vai pro show ele fala, Tó, uma pra você. Então, só que como elas são bem grandinhas e é daquele tecido bem quente, né? Camisetas são aquelas camisetas... Eu não sei nada de malha, tá? Então, não fiquem chateados. Mas é uma malha muito grossa. Então, elas são muito quentes mesmo. Então, quando eu vou pra show, eu sempre vou com uma blusinha minha, guardo a camiseta que ele me deu e aí na hora na hora do show, eu coloco por cima da minha blusa, fico ali no show e depois eu tiro. Olha, essa camiseta tá muito linda. Essa aqui, olha, eu não sei que turnê que é, mas não é a turnê que a gente vai conversar aqui sobre. Tá vendo? Ela tem... Normalmente as camisetas também tem a parte de trás. Essa aqui tá 70, Son of Seventh Son. O sétimo filho do sétimo filho? Eu acho que é. Depois vocês me corrigem se meu inglês tá ruim. Mas a gente não vai falar de nenhuma dessas duas turnês. Ou pode ser até uma música específica. A gente vai falar de duas turnês aqui agora. Nós vamos falar desse show aqui, dia 26/3, que foi em São Paulo. Não tem mais nada escrito. Mas eu estou com o meu roteiro, estou certíssima hoje. Tudo certinho. Tô procurando. Aqui. Nesse show aqui, dia 26 de março, era a turnê The Book of Souls. Se tradução, seria o Livro das Almas. Esse show aqui eu fui, tá? Depois meu pai foi nesse show aqui. É o mesmo de agora, ó. Foi nesse show aqui, como tem um 19 aqui no final, eu acredito que foi em 2019. Não tenho certeza, porque esse show eu não fui. Foi dia 6 de outubro e foi no estádio do Morumbi. E foi a turnê Legacy of the Beast Tour. O Legado da Besta. Mas o show que meu pai foi ontem do Iron Maiden também é o mesmo nome da turnê, só que no final tá escrito 22, então também é a Legacy of the Beast World. Aqui é World, aqui é Tour, essa é a única diferença, mas ainda é a mesma turnê. Acredito que como eles devem ter começado em 2019, depois teve a pandemia, eles devem estar continuando essa turnê, e foi ontem, ó, dia 30 de agosto, eu estou gravando dia 31 de agosto, em Ribeirão Preto. Ele foi e lembra que eu falo que meu pai vai em todos os shows e traz copo? Dessa vez, gente, ele trouxe 3 iguais. Ele trouxe 3. Ele trouxe 5, na verdade. É porque os outros 2, ele comprou fora do estádio. E eu já falei isso em vídeo. Os copos vendidos dentro do estádio são os copos oficiais. Copos vendidos fora do estádio são copos que as pessoas fizeram. Ele acabou comprando 3 lá dentro do estádio e 2 fora. Esses 2 fora, eu acho que ele deu de presente pra alguém. Porque ele levou embora, não tá aqui. Esses 3 aqui, provavelmente ele vai guardar. E, como eu digo, eu tenho muito copo. E aí eu falei assim, nossa pai, ele chegou ontem. Na verdade, ele chegou hoje. 2h30 da manhã, eu tava acordada ainda, tava esperando ele. Eu tava ansiosa pra saber como foi. E ele chegou com 5 copos. Eu falei, filho, por que você me comprou 5 copos? Ele falou, porque tava vendendo cerveja nele. Normalmente não é assim. Normalmente eles dão no copo plástico, que eu falei pra vocês, e colocam, depois a pessoa que comprou o copo, coloca dentro. Depois só fica trocando o copo plástico interno. Dessa vez eles já estavam vendendo no copo. Então ele trouxe 5. Aí você pensou, Flávia, você vai falar de um show que você nem foi? Vou. Calma, vou explicar. Meu pai já foi nesses 3 shows que eu falei pra vocês, certo? Nesses 3. Eu fui nesse, em 2016. Foi o primeiro show internacional que eu fui na vida. Só que eu tinha aqui uma programação, vocês sabem que eu faço o roteirinho aqui, tudo certinho. E eu tenho a programação de contar todos os shows que eu já fui. Eu já fui no Iron, já fui no Scorpions, já fui no Foo Fighters, já fui no Rockfest, que teve vários shows, e já fui no Kiss, tá? Se você estiver assistindo esse vídeo um pouquinho mais pra frente, pode ser que eu tenha já ido no Guns N' Roses também, porque o Guns é agora dia 16 de setembro. Então falta
aí 16 dias pro show. Os 3 primeiros shows que eu mencionei, Iron Maiden, Scorpions e Foo Fighters, eu tinha colocado num HD externo, porque tava carregando muitas coisas no meu computador, eu não gostava de deixar no Drive, e aí eu comprei o HD externo e coloquei minha vida lá, gente, por muito tempo, sei lá, por uns 10 anos, tinha toda a minha vida lá. Só que ninguém me explicou que o HD externo, se um dia ele pifasse, eu não conseguiria tirar as coisas de lá. Porque na minha cabeça, ele funcionava como um pendrive gigante. Então, se caso acontecesse alguma coisa com o pendrive, a gente consegue restaurar ele, pegar todas as coisas e colocar num novo HD. Eu pensei nisso. Mas ninguém me explicou de uma tal de placa-mãe. Essa placa-mãe meu Goiás. Acabou com todos os meus planos. Se é que eu fico... Por quê? Tudo tava lá. Todo show do Iron Maiden tava lá. Todo show do Foo Fighters tava lá. Todo show do Scorpions que eu fui no Citibank Hall tava lá. Toda a minha parte de trabalho, de fotos pessoais, tá tudo lá. Queimou a placa-mãe. Queimou esse negócio. Fui na informática aqui perto de casa. Fui em outras e todo mundo falou: a gente não arruma a placa-mãe de um HD externo. Ninguém me avisou isso. Pô, cara... Ninguém! Suelen! Ninguém me avisou. Suelen? Você devia ter me avisado. Para quem não sabe, Suelen é a editora de vídeos desse canal, sim, eu. E minha resposta é... Irineu, você não sabe nem eu. E como é um HD externo de 10 anos atrás, até mais agora, ninguém tem a placa-mãe desse filha da mãe, desse HD externo do caramba, e eu não consigo arrumar. E lá tem tudo sobre o primeiro show que eu fui do Iron Maiden. Eu tava achando muito chato fazer o vídeo do Iron Maiden aqui pra vocês e não ter material meu pra mostrar. Eu não quero pegar material de outras pessoas. Eu não quero pegar material de drones. Não, eu quero material meu. Eu quero mostrar como eu gravei, como tava pra mim. Então, não tinha graça, entendeu? Eu já tentei arrumar, tem um site que chama HD Doctor, que me passaram, acho que foi a própria Sueli, minha editora, que mandou no canal. É mesmo? Porém, só pra eles avaliarem se pode trocar, fica R$1.000. Mas mesmo assim, eu mandei o e-mail e falei que pagava. Eles nunca me responderam. Nunca. Então, se alguém sabe de alguém que arruma um HD externo antigo ou sabe de alguma empresa, por favor, deixa nos comentários. Quero muito arrumar esse HD. Quero trazer material meu aqui pra vocês. Porém, nesse vídeo eu vou falar do show de 2016, mas eu vou aproveitar e vou falar desse show aqui de Ribeirão ontem. Por quê? Porque meu pai gravou. Ele foi com os amigos dele e gravou material suficiente pra gente fazer esse vídeo. Porém, gente, a Sueli vai ter trabalho. Tô aí firme. Ai, pai, como eu queria ter ido pra pelo menos gravar pra você. Gente, os áudios estão estourados, os vídeos estão tremidos, mas mesmo assim, a gente vai tentar colocar o máximo de qualidade e de cortezinhos do material que ele trouxe. Porque querendo ou não, eu pedi, ele fez, né? Então, vamos tentar. Força, Sueli, força. Não tem graça, cara. Vou falar brevemente do show de ontem. O show do Iron Maiden foi ontem em Ribeirão Preto, no Eurobike, que eu já falei pra vocês que eu já fui no show do Kiss lá. O show, meu pai falou que foi sensacional. Como sempre, o Iron Maiden é muito bom para fazer shows. Ele é, assim, sensacional de entrega de palco. Eles têm apresentações, eles têm muita coisa acontecendo no palco. Eles são muito bons, tá? Se você curte esse estilo, se você gosta da banda, é uma banda que eu recomendo muito ir, porque é muito bom o show deles, vale muito a pena. Sem contar que o Bruce tem uma voz assim que, cara, é sensacional. Quando você escuta um CD ou uma música, CD. Flávia, quem escuta CD, Flávia? Nunca nem vi. É Spotify, eu tô velha. Quem escuta uma música no Spotify ou em qualquer outro streaming, você vai escutar aquela música e você vai falar assim, nossa, às vezes no show não é tudo isso, às vezes eles não cantam tudo isso. O Iron Maiden O Iron Maiden tem aquela voz, ele tem, o Bruce, ele é impecável, então vale a pena. Perguntei pra ele se tava lotado, ele falou que estava. E aí você me pergunta, Flávia, por que você não foi? Porque querendo ou não, eu falei pra vocês que meu pai já foi em 3, certo? Eu só fui nesse, certo? Por que eu não fui nem nesse e nem nesse? Os dois foi o mesmo motivo, na verdade. Ele comprou pista comum e eu sou muito baixa pra pista comum. Na verdade, ele também não
não fica muito longe, porque meu pai também não é muito alto. Mas mesmo assim, ele é mais alto que eu. Dá, gente, não dá. Só que foi engraçado que ele chegou, eu tava esperando ele chegar, aí eu fui perguntar, ele me mandou todos os vídeos, falou como foi, falou que foi incrível, ele ama Iron Maiden. E aí ele falou assim, eu falei assim, pai, e pra ver? Ele falou assim, Flávio, eu cheguei cedo, fiquei na grade. e na grade, ele falou que nesse show teve uma elevaçãozinha. Então ele ficou um pouquinho mais alto. Ele falou, eu vi tudo. Eu falei, podia ter ido. Mas se não tivesse essa elevação, gente, eu ia assistir no telão. E no telão, pelo amor de Deus, né? Não vou pagar valor pra assistir no telão. Sem contar que nesses 2 shows que eu não fui, ele comprou meia entrada. E eu tenho medo de comprar meia entrada, vocês sabem. Então, por isso que eu não fui. Mas é isso. O show foi ótimo. Esse aqui, no show que foi de 2019, eu também não fui pelos mesmos motivos que eu contei a vocês. E ele foi no estádio do Morumbi, um estádio que eu ainda não conheço. O que eu perguntei pra ele na época, e ele disse, ele falou que é um estádio um pouco mais velho. O que eu acredito que assim, se baseie no estádio da Eurobike, que também é um estádio mais velho. E como a gente gosta muito do Allianz, o Allianz é um estádio, assim, muito bom. É difícil ficar comparando. Antes, deixa eu só falar o valor desse ingresso. Esse aqui eu não vou lembrar. O valor desse ingresso, ele pagou R$140, que ele foi meia entrada de pista comum, e pagou R$70 de taxa de conveniência. Então ficou 210 esse valor aqui desse ingresso que ele foi. Ele parcelou acho que em 4, porque o site permitia em 4 vezes. A outra coisa, tem um vídeo aqui que eu falo que eu nunca comprei pela Live Pass. E dessa vez foi o site da Live Pass, tá? Um site muito bom. A única coisa que a gente fez, a compra do meu pai, foi tranquilo. Na hora de comprar pro amigo dele, que eu ia passar, porque quem compra sou eu, mesmo se eu não vou. Eu ia passar no cartão dele, o cartão começou a dar problema, o site começou a dar problema. O que a gente acha? A gente não acha que era problema do site. A gente acha que eles estavam com os ingressos muito poucos. Na hora de comprar o do meu pai, eu comprei 2, deu tudo certo. Na hora de comprar o do Márcio, que é amigo do meu pai, eu ia comprar um só. E mesmo assim o site tava negando. E a gente acredita que naquele momento esgotou os ingressos. Pode acontecer. Porque eles compraram uma semana antes do show. O show foi ontem, eles compraram semana passada. Eles compraram o que tinha, o que sobrou do site. Então a gente acha que na hora que o Márcio foi comprar, não tinha mais ingresso. E eles começaram a falar que o problema era do cartão. E, gente, não era o cartão, porque a gente passou até o nosso novamente e deu erro de novo. Então, a gente acha que acabou os ingressos. Flávio, Márcio foi? Foi. Ele acabou comprando o ingresso fora do site e foi no show, junto com meu pai e 2 amigos deles. Bom, agora vamos lá. Show do dia 26 de março, que foi meu primeiro show internacional. Nessa época, eu vou contar um fato pessoal pra vocês, mas porque faz sentido. Eu quero dar um alerta, principalmente pras meninas aí que namoram e tem uns namorados meio filha da p***, meio pau no cu. O que eu tinha, né? Esse show aqui, a gente sempre quis ir em show internacional. Sempre. Eu e meu pai sempre quis ir em show internacional. A gente gosta de rock. A gente sempre quis ir. E nesse show aqui, foi em março, mas a gente comprou, eu acredito que foi em 2015, por volta do final do ano. E meu pai quis fazer uma surpresa pra mim, porque a gente sempre quis ir em show junto. E ele foi lá e comprou 2 ingressos, sem eu saber. Meu aniversário é dia 12 de abril. Ele chegou em casa e falou, Flávia, seu aniversário é próximo desse show e eu vou te dar um presente adiantado. Aí eu, tá bom. E ele me deu o ingresso desse show. Foi o único show que eu não paguei pra ir. Os outros eu paguei. E eu fiquei radiante. Falei, eu não acredito! Vou num show! E aí eu fui lindamente contar pro meu namorado da época. E ele ficou muito bravo. Muito bravo. Peraí. Muito bravo. Ameaçando a não namorar comigo mais. Ele era, assim, um homem muito legal. Ele era um namorado muito incrível. Observação, não namoro mais. Meu pai chegou e tá contando uma história pra minha mãe. Porque esse show aqui, Eurobike, Ribeirão Preto. Como ele foi de pista comum ontem, ele usou o banheiro do estádio. Porque a pista premium é banheiro químico. E ele tá falando que ele usou o banheiro do estádio. Porém, tava todo cagado. Porque acabou a água, o cara cagou. Vamos lá. Onde eu tava? No namorado escroto. E aí ele ficou muito bravo comigo, porque ele não ia. Só por isso. Porque ele gosta muito da banda, ele não tinha dinheiro pra ir na época, e ele não queria que eu fosse. Aí eu cheguei a me questionar de tipo, será que eu tô sendo muito filha da p... de tá indo e não ele indo junto, sei lá. E também outro problema foi que a gente foi de carro e eu mais 6 homens, porque era eu, meu pai, o Flávio, que sempre vai com a gente, que trabalha aqui na padaria perto de casa, e mais
um amigo de infância e mais, acho que, 2 amigos deles. Então, outro problema foi que eu fui cheia de homem, mas, gente, era tudo amigo do meu pai ou amigo nosso de infância, tipo, não era nada demais. Eu tava indo com meu pai. O que ele queria que eu fizesse? Bom, final das contas, a gente pagou desse ingresso 400 e alguma coisa, e foi esse ingresso que a gente comprou da excursão, pagou mais do que devia. Eu já falei isso em outro vídeo, que a gente foi meio que enganadinho. Isso só o valor do ingresso, depois teve o valor da passagem, só que o valor da passagem a gente acabou desistindo e fomos de carro, dormimos em São Paulo nesse dia. Foi a única vez que eu fui num show no Allianz Parque e dormi em São Paulo. E aí, a gente foi atrás, eu acabei indo atrás com ele, de ver quanto que ele conseguiria pagar do ingresso, porque meu pai comprou pela excursão, então não tinha mais. Eu não lembro, eu sei que a gente foi atrás de ver o valor de ingresso, foi atrás até de excursão, pra eu não precisar ir com aqueles 6 homens. Bom, ficaria na base de R$700 e ele não tinha o valor. E, gente, ele fez, assim, uma pressão psicológica muito grande na época pra eu não ir. E eu fiquei me questionando, vou ou não vou? E a minha decisão foi o seguinte: eu fui. Por quê? Porque meu pai deu o ingresso pra mim como um presente. Eu não tinha como recusar isso. Então eu fui. Fui de carro, fui com aqueles 6 homens. E, cara, ele ficou assim tão bravo, que quando eu cheguei e quis contar pra ele como foi o show, ele falou que não queria ouvir nada. Sim, eu tive um namorado escroto. Mas sabe o que é a melhor coisa hoje que eu penso? Pensou se eu tivesse não ido nesse show? Pensou se eu tivesse falado, pai, dá esse ingresso pra outra pessoa? A idiota teria sido eu. Simples, ele era escroto, eu fui no show e não me arrependo. E acabou a história. Bom, fomos no show. Decidimos, eu não sei o motivo, nós decidimos ir de carro. E, né, a gente foi de carro, paramos num hotel, como a gente tava era 6 homens mais eu, então a gente tava em 7. Não tinha como ir em um carro, fomos em 2. Chegando lá, já fomos direto pro hotel, deixamos os carros lá, comemos no hotel e depois fomos pro estádio. Assistimos o show, o problema foi na volta. A volta, a gente precisava pegar um Uber, alguma coisa, pra voltar pro hotel, porque a gente fez isso. Chegamos lá, ficamos no hotel, comemos e tal, pegamos um Uber e fomos pro estádio. Foi tranquilo, o Uber deixou a gente na porta, foi bem de boa. E depois, na volta, a gente queria pegar um Uber e ir pra cá, ir pro hotel, porque a gente tava muito cansado, muito cansado. Porém, gente, é muito ruim pegar um Uber ali. Você pegar um Uber em algum lugar pra te deixar ali é tranquilo, mas pra pegar um Uber ali é muita gente. Era 40 mil pessoas saindo de lá, eram muitos carros, muito trânsito. A gente demorou quase 1 hora pra conseguir pegar um Uber. Porque mesmo a gente chamando pelo aplicativo, o Uber não conseguia chegar. E quando eles estavam perto, eles não queriam pegar porque era horrível chegar ali onde tava. Porque a gente não precisava de um Uber só, a gente precisava de 2. Lembra que a gente tava em 7? O Uber não ia pegar todo mundo num carro só. Então elas precisavam de 2 ainda por cima. Então demorou quase 1 hora pra gente conseguir pegar o Uber e ir pro hotel. Finalmente conseguimos e eu cheguei lá, eu estava cansadíssima. A gente pegou o primeiro, eu e meu pai. Então na hora que nós chegamos, a gente ficou ainda na recepção esperando o resto do pessoal chegar, pra aí sim todo mundo se despedir e ir dormir. Gente, foi uma loucura. E o mais legal, não, tiro legal, porque foi assustador. A gente tava perto de uma pontezinha, assim. Tinha muito trânsito, por mais que era meia-noite. E um carro passou essa pontezinha, entrou assim embaixo. E de repente, a gente tava em cima, assim, da ponte, esperando um Uber. De repente, a gente escuta esse carro dando ré, assim. E a gente olha pra trás, o carro dando ré, saindo com tudo. E uma pessoa, que provavelmente é da cidade, falou, provavelmente ele ia ser assaltado. Que ótimo, São Paulo, que ótimo. Mas, gente, novamente, já contei aqui a história, caso vocês não viram o vídeo, vai lá assistir. Eu contei a história de um assalto, que a gente... Não foi bem um assalto, foi um roubo, né? O cara pegou o celular e saiu correndo de uma pessoa do ônibus. Mas, novamente, tudo isso acontece fora do estádio. Então, o que vocês precisam ter cuidado é fora do estádio. Esse show foi o show do The Book of Souls e, quer dizer, o Livro das Almas. Nesse dia foi, que eu já falei que foi no Allianz, e foi vendido, deixei aqui tudo anotado pra não esquecer, 42 mil ingressos nesse dia. Porém, eu lembro de ver uma matéria que 2 mil pessoas não foram. Então tinha 40 mil pessoas lá. Gente, como é que você compra o ingresso e não vai? Tudo bem, pode acontecer algumas coisas que já aconteceu, de pessoas que têm filhos não ter onde deixar, ou já aconteceu de pessoas terem ingresso comprado e aconteceu um imprevisto, teve que ir pro hospital, já aconteceu, já contei isso aqui pra vocês, de uma menina que ia com a gente no show do Kiss,
E ela começou a sentir dor um dia antes, teve que ir pro hospital às pressas, ela tava precisando tirar a vesícula e não poderia ir no show no outro dia. Então pode acontecer esses imprevistos, mas eu achei até grande, né? De 42 mil, 2 mil pessoas não foram. E os ingressos não são devolvidos, tá? Não foi. Esse dia nós fomos de arquibancada na cadeira inferior. Novamente, já falei isso em outros vídeos, vou falar sempre. É um ingresso muito bom. É um ingresso que não é tão caro, nem tão barato. Você vê bem retinho assim, você não precisa ficar com a cabeça nem pra cima nem pra baixo. É um ingresso muito bom. Porém, nunca vai superar a pista pré. No show do Kiss, eu errei algumas informações. Eu cheguei a falar, o Jimmy, eu falei que ele era baixista, se eu não me engano, e ele é guitarrista. Ah, não, sério? Então vocês me perdoem, eu errei mesmo. Na hora de falar, eu tava falando toda empolgada e depois que eu percebi que eu tinha falado errado, uma pessoa me corrigiu nos comentários. Muito obrigada. Eu falo merda. Então me corrijam, não tem problema nenhum, podem me corrigir. E então eu dei uma anotada aqui pra eu não fazer merda. Vamos lá. O grupo do Iron Maiden, eles são britânicos. Tem um vídeo, eu não sei se a Su vai conseguir colocar, porque a qualidade dos vídeos não estão muito boas, que ele levanta uma bandeira da Inglaterra. A primeira vez que eles vieram no Brasil foi no Rock in Rio em 1985. Eu não sei exatamente quando a banda foi lançada, mas acredito que foi aí por volta da década de 80. Eles já vieram um pouco mais que 10 vezes aqui no Brasil. E tem um vídeo, o som tá bem ruinzinho do vídeo, né, pai? Mas eu entendi que eles falaram que fazia muito tempo que eles não viam no Brasil. E realmente fazia tempo, né? 2019 foi a última vez. Porque o Iron Maiden é aquela banda que vem quase todo ano. Então, desde 2019 que eles não vinham. Aí agora eu só vou dar algumas curiosidades que eu acho super legal da banda. O próprio Bruce, ele assim, se eu não me engano, ele já ganhou até prêmios de atingir notas incríveis. Assim, ele é um cantor fenomenal. Eles têm mais de 70 anos, com certeza. E eles têm um vocal incrível até hoje, tá? Eu falo eles, eu falo a geração deles ali. O Bruce, que é o do Iron Maiden. O Klaus Meine, que é do Scorpions, ele tem uma voz, pra mim, algumas pessoas reclamam, mas pra mim ele tem uma voz ainda muito boa. O próprio vocalista do Europe, que eu não sei o nome, ele tem uma voz sensacional até hoje. E o X-Rose a gente conversa depois que eu for no show. O X-Rose estragou a voz dele. Então, assim, é um show que você tem vontade de assistir. Você tem vontade. E além de tudo isso, deles ainda ser uma banda, eles têm algumas apresentações. A apresentação mais famosa que tem é como se fosse uma atuação ali que eles fazem do Bruce com o Ed. Su, põe o Ed aqui. É como se fosse um demônio, uma besta, alguma coisa. E é muito grande, ele tem por volta de 6 metros. E eles fazem uma apresentaçãozinha. Meu pai não gravou, então eu não sei se teve essa apresentação no show de ontem, mas em 2016, que é o que eu tô contando aqui, teve essa apresentação. Então o Ed chega, eles começam como se fosse um duelo, e no final o Bruce ganha esse duelo, arrancando o coração do Ed. É muito legal, é bem performático, assim. E tanto que esse é o Ed. Eu lembrei que tá na camiseta. Esse é o Ed. E aqui, ó, o coração dele que arrancou. É exatamente a questão da apresentação que eles fazem. Então, esse aqui... Esse é o Ed. Su, põe o Ed aqui. De novo, cara! Então tem essa apresentação, a apresentação do Bruce com o Ed. É muito legal de assistir, assim, muito, muito mesmo. E tem uma apresentação que nesse show teve... Su, você vai ver que tem o Ed gigante no fundo do palco. É maravilhoso. Em 2016, nós fizemos nossa maior cagada. Porque a gente ficou na arquibancada de uma forma muito próxima. Lembra que eu falo pra vocês? Eu já falei isso num vídeo. Vocês vão ver pessoas sentando na lateral do palco, na arquibancada, até um determinado momento. Depois, aquilo fica tudo vazio. Aí você fala, nossa, você tá ali. Não, se tá vazio, tem um motivo. E o motivo é, você assiste o show de lateral e o fundo do palco não dá pra ver. A gente, muito esperto, foi muito próximo a essa parte. Não fomos na parte que tava sem ninguém. Mas a gente foi muito próximo ao final ali. E a gente ficou de esgueio. Então, vamos dar um exemplo. Aqui era o fundo do palco. Tava acontecendo uma coisa. Nós ficamos com a visão até aqui. Então, aconteceu muita coisa no fundo do palco e a gente não viu.
Bravo! Wow! E nessa vez, como meu pai tava de frente, deu pra ver tudo. E o que é essa apresentação no fundo do palco? É um Ed gigante que mexe assim, que é muito legal. Então, por favor, gente, na hora que vocês forem sentar nas laterais, nas arquibancadas, garanta que vocês estão vendo o fundo do palco. Vai por mim. Dica de ouro. E outra curiosidade, assim, que eu acho sensacional é o avião do Iron Maiden. Como assim, Flávio? O avião? Sim, o Iron Maiden, eu acredito que não seja só o Iron Maiden, eu acredito que outras bandas também tenham. Mas o Iron Maiden tem um avião próprio. Eles têm um avião que tá escrito Iron Maiden. E o avião é lindo. E o avião tem até nome. Chama Ed Force One. Su, põe o avião aqui. O avião é sensacional. E o mais legal desse avião... Lembra o Bruce que eu tava falando até agora, que é o vocalista da banda? Ele é o piloto. É ele que traz a banda dele. Ah, gente, olha. Eles são muito sensacionais. E uma coisa, assim, que eu gosto muito do Iron Maiden... Se vocês pegarem letras de música... o Iron Maiden, ele é muito... Não sei se a palavra seria polêmico, mas eles são... As músicas deles, né, as letras... São muito sobre críticas. Então, eles fazem muitas críticas sociais, muitas críticas políticas. Então, eles têm letras muito fortes. Eu sei que, né, se você parar pra pensar, os nomes das turnês, o Livro das Almas, ou a turnê da Legacy of the Beast, o Legado da Besta, que eles têm o Ed, que é como se fosse um demônio e tudo mais. Aí você fala assim, nossa, as letras são tudo pesadas de demônio, Não! Se você pegar as letras, a maioria são de críticas sociais e políticas. Eles são muito envolvidos com isso. Então, eu lembro muito desse show de 2016, deles, na época, eu acho que eu contei isso no outro vídeo, eu lembro que era uma época muito conturbada na política do Brasil. E ele chegou, eles são muito posicionados com isso. E ele chegou, ele fez um discurso sobre isso. Cara, eu queria tanto... Eu tenho esse vídeo, mas tá naquela merda daquele HD. Ele pega a bandeira do Brasil, coloca nas costas, ou... Porque ele tem uma haste de bandeiras, né? Ou ele fica segurando... Eu sei que ele fica segurando a bandeira do Brasil e ele faz um discurso político fortíssimo pra época. Incrível. Todo mundo aplaude, grita. Se eu não me engano, foi na época do impeachment da Dilma. E, infelizmente, eu não tenho aqui como mostrar. Mas, tenho nos vídeos do meu pai uma parte que mostra uma parte de guerra, deles entrando no avião. Põe aqui isso. É isso que eu tô querendo dizer, eles sempre têm alguma crítica pra falar, alguma coisa. Por isso que eles são tão famosos, por causa de toda esse peso que eles carregam com eles mesmos e com muita vontade, assim. Eles falam de gosto sobre isso. Então, é uma banda que merece estar até hoje onde está e ter a fama que eles têm. Ah, a única coisa que eu não falei é que normalmente os shows do Iron Maiden esgotam muito rápido. Esgota muito rápido. Porque é uma banda muito conhecida. É uma banda que as pessoas gostam muito, principalmente quem gosta do gênero de rock, gosta muito de Iron Maiden. Quando a gente comprou o show de 2016, eu lembro que esgotou rápido. Lembro que meu ex ficou sem. Problema dele. E o show de ontem, aqui de Catanduva saiu 5 ônibus. Só aqui de Catanduva. Imagina. E o meu pai falou que lá tava lotado. Também foi um show. Que nem eu falei. Tinha ingresso semana passada? Tinha. Mas eu acho que era aqueles ingressos do ingresso que sobrou e ficou lá. O que pode acontecer muito também, desses sites acabarem esgotando os ingressos, ainda tendo ingresso pra vender, é porque muita gente tira como boleto. Então tem que compensar até o pagamento. Então eles seguram alguns ingressos. Então, às vezes, esgota antes da... Sabe aquele quando você escuta? Ah, esgotou em minutos. É por isso. Muita gente tirou boleto. Ou excursões compraram muitos ingressos antes. E aí eles seguram, eles travam as vendas para alguns outros ingressos. Pra ver se esses ingressos, se realmente os boletos vão compensar, se as pessoas vão pagar. E aí depois tem aquelas questões de lotes e tudo mais. Acho que eu contei tudo. Ah, a única coisa que eu não falei... Outra coisa, né? Que eu falei que tem o show do Iron Maiden, do Scorpions, do Foo Fighters naquele HD. Não, do Sepultura também tá lá.
Você tá brabo? Eu tô brabo, mano. Por quê? O do Sepultura é polêmico. Por quê? Porque eu fui com ex-escrota. Polêmica! Nesse YouTube. Agora chega, eu falei demais. Bom, gente... Gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. É um vídeo que eu recomendo você mandar para as pessoas. Mas assim, esse vídeo inteiro é pra falar vão no show, porque é um show incrível. Meu pai já foi 3 vezes, eu fui uma. E eu iria de novo se não fosse pista comum. Vai por mim. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Novamente, me segue nas outras redes sociais. Vão conhecer meu trabalho. E, por favor, se inscreva no canal, ative as notificações e curta este vídeo, por favor. E logo, logo eu volto com outro show, com outras informações, porque eu sempre vou estar aqui. Se caso vocês quiserem me deixar alguma coisa nos comentários que possa virar um vídeo, ou alguma dica, deixa aqui, deixa aqui. Manda esse vídeo para um amigo seu e a gente se vê no próximo domingo. Beijo!